A paz do Senhor, amados e queridos irmãos. Esse quem vos fala é o irmão presbítero Leandro. Estou aqui com mais um estudo do livro de Esdras. Vamos agora para o capítulo de número 2. Nós vamos estudar do versículo 1 até o versículo de número 42. Vamos dividir este capítulo em 2 estudos. Peço para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sino, dê o like no vídeo e nos ajude nesta obra. Aqui no capítulo 2 do livro de Esdras, vai falar sobre a genealogia. Então, alguns versículos eu vou abreviar para não ser tão enfadonho, amém? Então, vamos conosco nesse estudo em nome de Jesus Cristo. Não vou estar lendo o versículo, amados irmãos, para o vídeo não ficar muito longo. Então vou estar explicando em cima de cada versículo, e você que tem Bíblia na sua casa, acompanhe a leitura aí e vamos crescer todos juntos para a glória e honra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, aqui o capítulo 2 de Esdras, que vai do versículo de número 1 até o versículo de número 70, aqui estão os nomes e números do povo judeu que decidiu regressar para Jerusalém, assim como as ofertas e funções que para lá retornaram. A não ser por algumas variações, o conteúdo deste capítulo é reproduzido em Neemias capítulo 7, versículo 6 a 73. Irmãos, aqui no versículo de número 1, nós vemos aqui que o versículo ele diz assim: os filhos da província. Isso, irmão, se refere ao povo de Judá. Nós podemos ver isso em Esdras capítulo número 5, versículo 8. Neemias 1, versículo 2 e 3 e 11, versículo 3. O uso desse título provavelmente indica que o registro do capítulo 2 foi compilado na Babilônia. A lista de Neemias encontrada no capítulo 7, do 4 ao 73, de seu livro, teria sido compilada após a chegada em Jerusalém, o que explicaria algumas das diferenças entre os dois registros. Para a sua cidade, significa a cidade na qual a família de alguém tinha vivido. Amém? Versículo de número 2. Os homens listados neste versículo eram os líderes da expedição. Jesua era Josué, o sumo sacerdote. E nós podemos ver isso em Ageu capítulo 1, versículo 1, e em Zacarias 3, versículo 1. Neemias, aqui registrado como líder, não era o mesmo que havia reconstruído o muro de Jerusalém 90 anos antes. Mordecai não era o nome de igual nome de figura de forma tão destacada no livro de Esther. Neemias fornece uma listagem parecida em Neemias 7, versículo 7, a qual apresenta algumas diferenças de grafia e inserção de um novo nome. O Lide, Naamani, aqueles que regressaram para Jerusalém, foram chamados de o povo de Israel e não de Judá, porque neles todas as 12 tribos de Israel estavam representadas. Então nós vemos aqui no versículo de número 2 alguns nomes como Neemias. Vemos louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse Neemias não é aquele mesmo que reconstruiu as muralhas de Jerusalém. Nós vemos aqui Mordecai. Esse Mordecai não é aquele mesmo Mordecai a qual o seu personagem está lá no livro de Esther. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, vamos para o versículo de número 3.
Irmãos, aqui do versículo número 3, nós vamos incluir até o versículo número 20, amém? Do versículo de número 3 ao versículo de número 20, esses versículos contêm os nomes das famílias que regressaram para Jerusalém, bem como o respectivo número de integrantes. Possivelmente, eles teriam sido o povo cujas casas ficavam na cidade de Jerusalém. Estou abreviando aqui para não ficar tão enfadonho, porque essa lista de genealogia é extensa. Nós vamos estudar agora do versículo de número 21 ao versículo de número 35. Nesses versículos, amados irmãos, lista os nomes dos que regressaram de acordo com as suas cidades. Repare que Jerusalém não está relacionada. Talvez o registro trate primeiro dos habitantes de Jerusalém. Esdras capítulo 2, versículo 2 ao 20. E por isso encontra-se nos moradores de fora dessa cidade. Agora vamos estudar do versículo 36 ao versículo número 39. A soma total de sacerdote é de 4.289. Este número consistia em cerca de 10% dos remanescentes que estavam regressando, como mestres da lei e como aqueles que lideravam a adoração no templo. Os sacerdotes eram indispensáveis para o restabelecimento dos serviços no templo. Para que o culto a Deus fosse restaurado, o povo tinha de receber instruções para render ao Altíssimo a verdadeira adoração. Então nós vemos aqui o versículo de número 36 ao 39, falar sobre a lista de sacerdotes, o número de sacerdotes. E o número de sacerdotes que regressaram para Jerusalém foi de 4.289, melhor dizendo, 4.289. Então isso é 10% do total de sacerdotes que tinha. Então voltou um número muito pouco de sacerdotes para trabalhar na obra do Senhor. Versículo 40. Os levitas auxiliares, os sacerdotes no templo, os levitas auxiliavam os sacerdotes no templo e ensinavam a lei ao povo. Comparados ao número de sacerdotes que regressaram para Jerusalém, é impressionante como poucos levitas foram com eles. Outros levitas estão incluídos em uma lista especial nos versículos 41 e 42. De acordo com 1 Crônicas 23:4, durante a época de Davi, 24 mil levitas estavam envolvidos na adoração a Deus. Então nós vemos aqui uma redução muito grande dos levitas. Aqui no versículo de número 40, versículo de número 40, diz assim: os levitas, os filhos de Jesua e Quedmiel, dos filhos de Avais, 74. Então apenas 74 levitas voltam. Então nós vemos um número muito pequeno para outrora um número que chegava, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a 24 mil. Apenas louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. 74 levitas é que voltam do cativeiro babilônico. Vamos para o versículo 41. Os cantores eram os levitas responsáveis por louvar o Altíssimo com músicas. Embora apenas 128 deles tenham regressado para Jerusalém, no passado o número de pessoas para louvar o Senhor com instrumentos no templo de Salomão chegou a 4.000. Então nós vemos aqui a indisposição dos levitas para regressarem para Jerusalém, para fazerem a obra do Senhor. Nós vemos aqui a empatia, nós vemos aqui o acomodismo. Aqui no versículo de número 41, vem mencionar que apenas 128 voltam para exercerem o cargo de louvarem a Deus no templo. Versículo 42 e último, para nós encerrarmos esse estudo por hoje.
O versículo 42 vem falar sobre os porteiros. Os porteiros, que também eram levitas, 1 Crônicas, capítulo de número 26, versículo 1 a 19, impediam que as pessoas não autorizadas entrassem na área restrita do templo. Havia 139 deles no regresso para Jerusalém sob a liderança de Zorobabel. Compara este número com os 4.000 porteiros que guardavam o templo durante a época de Salomão. Então, no tempo de Salomão era 4.000, mas no regresso aqui do cativeiro babilônico, apenas 139 deles estavam regressando para Jerusalém. Certo é que, com certeza, na invasão de Nabucodonosor a Jerusalém, com certeza muitos morreram. Muitos sacerdotes, muitos levitas, mas com certeza existia mais levitas, existia mais porteiros, cantores, sacerdotes na Babilônia, mas só que se acomodaram com a Babilônia e preferiram ficar na terra da Babilônia do que regressar para exercer o seu ministério em Jerusalém. Por quê? Porque se eles saíssem da Babilônia e voltassem, regressassem, exigiria o serviço, trabalho, levantar muro, levantar templo. Então, mesmo estando na terra de cativeiro, mesmo estando em uma terra distante, eles preferiram ficar adaptados, se acomodados, mesmo numa terra a qual não pertenciam a ele, mesmo numa terra a qual ali eles estavam subjugados. Então, queridos, esse é o nosso estudo de hoje. Posteriormente estarei trazendo o estudo da segunda parte do capítulo 2 do livro de Neemias, amém? Ou do livro de Esdras, melhor dizendo. Que Deus muito os abençoe, a paz de Cristo.